E aí, beleza? Sou o Daniel da Vegan Cheese Lover e nesse canal te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, super saboroso e com gosto de queijo. E aí, quando você ouve isso, logo pode pensar que é difícil pra caramba para fazer um queijo vegetal com gosto de queijo, super saboroso. Aí que tem, né? Dificuldade, a gente tem em muitas coisas na vida. E para fazer queijo vegetal, será que é tão difícil assim? Eu acho que, para começo de conversa, a dificuldade que está envolvida em fazer um queijo vegetal acaba sendo muito mais relativa do que real. Esse é o primeiro ponto. Porque, por exemplo, se você perguntar para mim, é difícil fazer queijo vegetal? Eu vou falar que não. Claro que não é difícil fazer queijo vegetal. Mas, o que que acontece? Faz já 8 anos que eu estou fazendo queijo vegetal, né? Então, para mim, acaba não sendo mais difícil por conta da prática, né? Isso daí, ou seja, diferentes técnicas que são exigidas para fazer um tipo aqui, um outro tipo lá, um outro tipo e tal. Eu já acabei fazendo por várias vezes, né? Então, isso daí acaba facilitando cada vez mais, né? Toda vez que você pega um novo desafio, acaba sendo um pouco difícil. Mas, conforme a coisa vai, já facilita, né? Imagine você, pelo menos a maioria das pessoas, né? Sentar numa bicicleta e sair andando. Hoje em dia pode ser a coisa mais fácil do mundo, para quem sabe andar de bicicleta, né? Mas teve um momento na vida que isso era super difícil. Imagina quando tirou uma rodinha só da bicicleta primeiro, né? Aí até depois tirar outra. Então, para chegar no nível que você tá de andar de bicicleta, foi tempo, né? Foi prática. E isso daí diz respeito também a esse tipo de atividade que exige sim algumas técnicas e também exigem certo conhecimento, né? Um conhecimento dos ingredientes, por exemplo, né? O que está por trás dos ingredientes, e conhecimento mesmo de técnicas de fermentação, de maturação, né? Esse tipo de coisa. Agora, o que é interessante perceber é que, claro, exige, né, ou pelo menos existe graus de dificuldade. Tá? Se a gente for avaliar dentro do que é difícil, do que não é, para alguém que está começando a fazer, vamos dizer assim. Tá? E também, eu não vou dizer que todos os queijos vegetais eles são super fáceis de fazer. Eu colocaria até em outros termos para mim. Eu diria que alguns eles exigem mais cuidado, vamos dizer assim. Outros já nem tanto, né? Porque eles têm menos passos a serem seguidos. É claro, quando você tem algo que tem mais passos para ser seguido, acaba que exige um pouco mais de atenção, né? E com menos passos você resolve aquilo prontamente, vamos dizer assim. Então, se por um lado, sim, tem alguns queijos vegetais que exigem mais técnica, exigem mais passos, por outro lado, tem queijos vegetais que são super simples de serem feitos. Ou seja, estamos falando, por um lado, de fazer queijo vegetal é uma questão de misturar ingrediente. Tá? Se você vai misturar ingredientes, agora depende se são ingredientes mais líquidos, partindo de leite vegetal, ou se são ingredientes mais sólidos, como é o caso, mais sólidos e mais é, rígidos, como é o caso de castanhas, né? De castanhas, algumas sementes e tal. E isso daí precisa ser triturado. Aí, claro, você tem um passo anterior, a demolha dessas castanhas ajuda a amolecer um pouco a castanha, né? Porque ela vai hidratar e tal. Mas enfim, é misturar ingrediente. Tá? Porém, o que acontece? A gente tem alguns que sim, são mais fáceis. Por exemplo, um cream cheese, tá? um, um queijo vegetal cremoso, ele é bem mais simples e fácil de ser feito do que um tipo Roquefort. Tá? Isso daí que fique muito claro. E inclusive um queijo vegetal cremoso fermentado, ele ainda assim é bem mais fácil de ser feito do que um tipo mussarela para gratinar que não seja fermentado em algum outro prato. Tá? Isso que eu estou dizendo em termos de você chegar num produto final que seja
extremamente saboroso. É mais fácil esse queijo vegetal cremoso fermentado do que um tipo mussarela não fermentado, que aí já precisa ter uma série de ingredientes de sabor, você precisa buscar um equilíbrio entre esses ingredientes, né? Então aí já começa, né, um pouco mais de dificuldade. Tá? Agora, só para não deixar passar esse queijo Roquefort, né, o que ele tem de dificuldade, por exemplo? Ele não é muito mais diferente em termos de processo do que fazer um queijo vegetal cremoso. Tá? A diferença é qual? Partindo que os dois estão tendo como base castanha de caju, vamos colocar aí. Tá? Elas precisam ser trituradas da mesma forma. Só que o queijo vegetal cremoso, ele vai entrar um pouco mais de água, justamente para ele ficar mais cremoso. Né? Um tipo Roquefort, ele já tem menos água, que é para ele ter uma consistência depois de corte. Mas o que vai diferenciá-los aí é o processo de cura que está envolvido. Aí você pode pensar, mas tem queijo vegetal que é curado e ele é tão difícil quanto o tipo Roquefort? Não. Por que não? Porque o processo de cura ele vai ser diferente. Para você curar um tipo Roquefort, você vai precisar de uma umidade relativa um pouco mais alta, por exemplo. Você vai precisar de uma temperatura um pouco mais alta para que os fungos se desenvolvam na casca. Depois que ele se desenvolveu ali, aí você precisa fazer com que dentro se desenvolva fungo também. Mas o Penicillium roquefort, ele precisa de oxigênio. Então, justamente, né? Ou você vai fazer furos, ou você vai desmontar ele e montar de novo, tá vendo? São passos a mais que vão fazer com que esse queijo seja um pouco mais trabalhoso, vamos dizer assim. Tá? Mas, em termos de dificuldade mesmo, depois que você faz uma, duas, três, quatro vezes, eu acho que aí é que nem quebrar a arrebentação do mar. Né? Já passou aquelas ondas que vêm, uma tranquilidade maior acaba chegando. E depois, deixe para mim nos comentários qual é a maior dificuldade que você tem em relação aos queijos vegetais, que a gente continua essa conversa nos comentários.